bom dia! Hoje no nosso Papo.com conversaremos com Bruno Ferreira, especialista em educomunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. O Bruno é jornalista e editor da revista Viração desde 2011. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Mariana. Obrigado pelo convite. Tudo bem. A primeira pergunta é mais geral. O que é educomunicação? Bem, a educomunicação ela é um paradigma, ou seja, uma alternativa, é um novo modelo às propostas de comunicação e educação que são hegemônicas hoje em dia na sociedade, né? Então, é uma forma de você trabalhar o que nós chamamos de interface comunicação-educação. Então, hoje em dia, nós vemos o jovem muito apropriado das ferramentas, especialmente das novas ferramentas de tecnologia da informação e da comunicação, e uma escola muito pouco aberta a essas novas ferramentas. Então, na verdade, um dos aspectos da educomunicação é como a educação pode se apropriar dessas ferramentas de comunicação que propiciam diálogo, debate, a expressão, mas de uma forma efetivamente transformadora e não para reproduzir uma educação bancária que nós já conhecemos, né? Entendi. Você falou de novas tecnologias. Pode-se incluir as redes sociais, o Facebook nessa conta de novas tecnologias? Sem dúvida, né? A gente vê aí nas redes sociais que os jovens, né, especialmente os jovens, ele está imerso nessa cultura digital. E por meio das redes sociais, o jovem tem a possibilidade de se expressar livremente e de dar asas à criatividade efetivamente, né? Então, quando nós vemos os memes, os vídeos amadores, vídeos virais, são possibilidades que hoje todo jovem tem por meio de um celular, mas que a escola aproveita muito pouco, né? Justamente o espaço de socialização, o principal espaço de socialização do jovem, utiliza muito pouco essas ferramentas que propiciam, que ajudam também na formação do jovem, né? A escola hoje em dia está ainda muito centrada na escrita, na leitura, claro, que são formas válidas, a ideia não é desconsiderar, a ideia é agregar para que o jovem efetivamente seja mais participativo da sociedade e mais cidadão. Entendi. E qual é o diferencial de um jovem que passa por práticas educomunicativas? Olha, o que nós temos observado é que são jovens que saem com um senso crítico mais profundo, conseguem fazer uma leitura mais complexa da realidade, justamente por experimentarem alternativas, né? Por não ficarem só focados na educação bancária, no conteudismo da escola. Então, os processos educomunicativos, por propiciarem um contato maior com a comunicação, fazem com que o jovem se expresse livremente e também reflita sobre o processo de produção de comunicação dos grandes meios de comunicação e consigam também propor alternativas a isso, né? E, além disso, também, por ser um processo mais aberto, mais expressivo, mais dialógico, dentro dos processos educomunicativos cabem também o diálogo sobre tudo, sobre várias questões sociais. E isso faz com que o jovem realmente abra a cabeça e, na vida adulta e também enquanto jovem, seja um jovem que não tenha tabus, né, com relação à sua própria vida, sua identidade e também com relação à sociedade. Entendi. Você citou as questões sociais. A educomunicação é intimamente ligada à questão de manifestações ou... Também, né? Eu diria que a educomunicação é uma forma de resistência a padrões hegemônicos, né? Então, a educomunicação, nós vamos ver práticas de educomunicação muito fortes já nas décadas de 70, só que não tinham esse nome, educomunicação, né? Ele é recente, é um termo recente para designar uma prática não tão recente assim, uma prática já antiga, né? Então, surge muito no contexto da educação e da comunicação populares, né? Então, processos educativos diferenciados no contexto popular, voltado justamente para a construção do cidadão e não do profissional e não do vestibulando, e no contexto da comunicação popular, uma comunicação de resistência, uma comunicação para dar voz a quem historicamente não tem nos meios de comunicação, que justamente são as comunidades marginalizadas, periféricas, que utilizam seus meios próprios, rádios comunitárias e hoje em dia, mais recentemente, a internet, para falar das suas questões, né, e não tão de questões nacionais, né? Com a globalização, hoje em dia a gente sabe o que se passa com o astro de Hollywood, mas a gente não sabe o que se passa na própria comunidade, né? Então a educomunicação ela surge nesse contexto. Entendi. Você trabalha na ONG Viração e ela tem vários projetos, né?
E quais são esses projetos? Quais os produtos? São eles jornalísticos? A Viração ela trabalha com juventude, comunicação e direitos humanos. Então nós entendemos que dar voz a jovens, né, significa empoderá-lo do direito humano à comunicação que todo cidadão tem, né, inclusive o jovem. Então o jovem, ele próprio precisa exercer esse direito, né, muito mais do que ser um consumidor de mídia, um consumidor de Capricho, de MTV e outros produtos ligados ao universo juvenil. O próprio jovem está apropriado para falar sobre a sua própria realidade, né? Então a Viração nasce nesse contexto, no entendimento de que não adianta falar, dialogar com o jovem se você não envolve o jovem no processo de produção, né? Não adianta fazer uma revista para jovem se você não envolve o próprio sujeito nesse processo de produção, de diálogo, né? Então, a Viração, todos os seus projetos, eles seguem essa perspectiva. Então, nós envolvemos os jovens em coberturas de eventos, numa linguagem jornalística, tentando aproximá-lo do jornalismo, fazendo com que eles participe desse evento, geralmente eventos ligados a direitos humanos, em que existe uma participação muito forte de adultos e pouca participação juvenil, inclusive os eventos que discutem direitos relacionados a crianças, adolescentes e jovens, né? Então existe uma predominância do adulto e o jovem sempre é minimizado. E nós entendemos que fazer com que ele produza comunicação também é uma forma de aproximá-lo, de fazê-lo com que ele participe dessas discussões. Agora vamos para um breve intervalo e já estamos de volta com o especialista em educomunicação, Bruno Ferreira. Voltamos com o Papo.com e hoje estamos com Bruno Ferreira, especialista em educomunicação e editor da revista Viração. Bruno, qual é o principal desafio em trabalhar com educomunicação? Olha, são muitos, na verdade, né? E falando em termos de ONG, né, terceiro setor, é financiamento, né? Realmente pessoas que se interessem em financiar processos cujos resultados eles são são pouco mensuráveis, né? Então, é muito difícil, a educomunicação se propõe à transformação social, mas é muito difícil você quantificar a transformação social. E geralmente investidores querem números, né? Quantas pessoas impactadas fizeram o quê? E nós tentamos atingir esses objetivos, mas isso é muito difícil também. E como a educomunicação propõe um novo paradigma, por exemplo, trabalhar com educomunicação em escolas nem sempre é uma coisa tranquila, porque dar voz ao jovem na escola tem um significado, inclusive político, muito grande, né? É a quebra, ou a tentativa, pelo menos, de minimizar um sistema hierárquico autoritário em que tem voz quem dirige a escola, né? E o jovem, ele precisa apenas receber conteúdos, receber conhecimento e não dizer a sua voz no contexto escolar, né? Então isso é muito complicado ainda, né? De sensibilizar especialmente os gestores para essa necessidade, mais do que isso, para esse direito. E que, conforme você dá voz ao jovem, ele está não só exercitando um direito, mas ele também está construindo conhecimento e compartilhando os seus saberes. Então esses eu diria que, para mim, pelo menos, são os dois principais desafios. Quando a gente fala em educomunicação, estamos sempre falando em jovens. E a sua especialização fala sobre comunicação de jovem para jovem e a questão da influência do adulto. Você poderia explicar um pouco essa relação? Na verdade, o meu trabalho de conclusão, ele fala um pouco a respeito do trabalho do jovem, né? Não do trabalho, mas dessa atividade educativa do jovem noticiar a fala do adulto em um contexto, como eu disse anteriormente, né? A Viração, por exemplo, realiza coberturas de eventos envolvendo os jovens na produção midiática e o jovem vai entrevistar o adulto que, hoje em dia, hegemonicamente, é o único que tem voz em espaços de discussão na sociedade. E quando ele vai entrevistar esse adulto,
de que forma ele capta essa mensagem do adulto e de que forma ele desconstrói esse discurso muitas vezes formal e burocrático que o adulto tem, né? Então, a produção midiática por si só, envolvendo o jovem, democratizando, né, a comunicação com o jovem, né, apenas isso basta para que o jovem compreenda a fala do adulto e a desconstrua em um contexto educativo, né? E o que eu percebi na pesquisa é que não. É preciso, de fato, dialogar, né, promover muito mais do que a produção de mídia com o jovem, o diálogo com ele, né? Que o jovem possa interagir com outros jovens e com educadores e com adultos para desconstruir uma fala burocrática e conseguir transmitir uma informação, aí sim, de jovem para jovem, né? A partir da interpretação, da verdadeira assimilação, conseguir transmitir uma informação que vá, de fato, cativar ou mobilizar outros jovens. Entendi. E em relação ao educomunicador, todo mundo pode ser um educomunicador? O que faz um educomunicador? O principal papel do educomunicador é a desconstrução do senso comum, né? É a transformação social. Então, em espaços educativos formais, nem sempre isso é permitido, né? E como é que a gente desconstrói o senso comum, né? Como é que nós debatemos valores enraizados na sociedade? Como é que a gente debate sobre preconceito, sobre homofobia, sobre direitos humanos, né? Então, as pessoas ainda hoje, eu diria que a maioria da sociedade, ainda tem visões muito estreitas acerca de todas essas temáticas. No entanto, elas precisam ser discutidas para que nós construamos uma outra sociedade, com uma outra visão, uma sociedade efetivamente fraterna, digamos assim, né? Que respeite as diferenças. Mas o debate precisa ser promovido. Então, eu entendo que o papel do educomunicador é justamente, seja ele professor da educação formal, ou educador popular, ou um comunicador, é justamente propiciar espaços de debate em que se desconstruam realmente ideias construídas hegemonicamente e que acabam excluindo algumas pessoas da vida em sociedade, marginalizando, reforçando preconceitos. E a grande mídia, infelizmente, ainda está muito pautada no estereótipo, no preconceito, e falta justamente a promoção de discussões profundas que levem a sociedade à reflexão e à transformação. E você é editor da revista Viração desde 2011, mas já trabalha com educomunicação desde um tempo anterior. Como você vê as práticas atuais de educomunicação? Você acha que está existindo mais espaço para esse tipo de educação? Eu diria que a educomunicação tem crescido, tem ganhado visibilidade, especialmente a USP tem dado muito foco à educomunicação, o Núcleo de Comunicação e Educação da USP. O fato de, no final dos anos 90, esse termo ter surgido, né, de fato, para definir esse campo de atuação, esse paradigma já presente há um tempo atrás em movimentos sociais, na educação popular e na comunicação alternativa também, isso já fortalece um campo que está em construção, né? Então, desde 2011 também existe a licenciatura em educomunicação na USP, então existe campo de atuação sim para o educomunicador, mas isso é uma conquista lenta e gradual, né? O termo educomunicação ainda não é reconhecido, não está presente nos dicionários, e isso também dificulta, porque há algumas leis, alguns projetos que necessitam do termo formal presente nos dicionários para efetivamente legitimar o campo, né? Então, há muitos desafios ainda. Entendi. Muito obrigada, Bruno. Ficamos por aqui com o nosso Papo.com, que foi com o Bruno, que é especialista em educomunicação e explicou um pouco mais sobre o assunto no programa de hoje. Agradecemos a você na audiência e também ao nosso convidado de hoje. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia.